Então, essa daqui que está comigo é a Carol Encanto. A Oi. gente eu vou deixar ela se apresentar aqui, e como eu comentei, a gente ia bater um papo sobre essas festividades pagãs do 1º de maio, ah, roda do ano, Samhain, Beltane, solstício do norte, sul, Aquilo que a enfim, gente tem todo adora, né, olha festival. isso. Adoro um festival, eu só não posso dizer que eu sou dos mais entendidos de todas as tradições e Você tal, não é por mas vamos enquanto, né. olha isso. Sempre tive muito envolvido, mas vamos ver. Vamos ver o que Certo. acontece. A especialista aqui é você. Ah, sou eu. Vamos olha a pressão. Então, vamos lá, por favor, Carol, se apresenta, fala quem você é, de onde você veio, qual o seu Tá objetivo bom. de vida. Meu objetivo de vida eu não sei, gente, mas vamos lá. Oi, tudo bom? Eu sou a Carol, Carol Encanto é o nome do meu Instagram, né, Encanto é a minha marca que, propõe aí trabalhar com música, magia e tudo mais. Eu estudo bruxaria desde muito nova, assim, acho que oficialmente estudando, a partir de uns 8, 9 anos. E ao longo da minha vida eu passei por várias vertentes até eu me encontrar, né, tanto dentro da bruxaria mais tradicional, que não cai na linhagem da Wicca, mas passei, estudei Wicca, e atualmente eu tô dentro da vertente da magia nórdica também, é um processo, de aprofundamento mais novo na minha vida, mas por muito, muito tempo eu estava muito focada na bruxaria natural, na bruxaria mais tradicional e muito focada também no processo, né, cíclico, tanto do movimento lunar quanto do movimento solar, dentro das festividades, numa compreensão do feminino, de empoderamento. Sou taróloga, né, trabalho com oráculos, mas tô meio de férias dos oráculos, porque eu tô começando um projeto novo e, eu acho que é isso, né, acho que tá bom esse resumo, assim. Para não Não, ficar muito tranquilo. extenso e a gente poder entrar no nosso grande assunto, que é o dia de hoje. A definição é você quem dá mesmo, tranquilo. Até porque dizem por aí que quem se define demais se limita, então Aí a gente vai entrando. Eu acho que eu estou num momento de transformação, assim, que aliás, né, como eu falei para o Fê, acho que eu não estava ao vivo ainda, eu estou inaugurando esse cenário hoje, esse é meu novo cenário, aqui em casa, né, que tá essa parte da minha casa dedicada aos meus estudos de canto e magia nórdica e cantos escandinavos e tudo mais, Galdri, Saidra e por aí vai. E então está sendo um movimento novo, eu acho que eu estou sempre num processo de transformação, assim, como todo mundo. ciclos, né, que tem a ver justamente com o assunto de hoje. Exatamente. Basicamente, o assunto de hoje tem a ver com ciclos, e aí eu já vou pedir talvez para você fazer essa primeira introdução do que é esse 1º de maio. Ok, a gente foca, claro, o 1º de maio você tem diversas coisas relacionadas a isso, milenarmente, puxando Uhum, lá desde a época dos romanos antigos e tal, uhum. mas a sua parte ela fica mais dentro da magia nórdica, né? Dentro do que seria dentro da sociedade nórdica, Mais mais ou ou menos. menos, mais ou menos. Eu acho que tem 2 momentos aí que cabem a ao que eu estudo e ao que eu trabalho. Tem a parte da bruxaria mesmo, que vai lidar com a roda do ano como a gente conhece, por exemplo, dentro da linhagem ali da Wicca, mas não tão focada na deidade, mas correspondem aos mesmos festivais, né. Tanto na verdade é um pouco da mesma coisa, porque é uma movimentação, né, que a gente passa todos os anos com, o ciclo, na verdade, da natureza, do plantio, do colher, do caçar, porque os povos antigos, né, antigamente eles não tinham toda essa tecnologia que a gente tem à nossa disposição. Então, principalmente quando a gente tem 2 extremos, né, mais ao norte, mais ao sul, a gente percebe uma movimentação solar diferente, né. Então quando a gente fala, vamos falar do povo, né, nórdico ali da Germânia, da Escandinávia, do norte da Europa,
a própria Eslovênia, Eslováquia, ali, toda essa região, o inverno é mais rigoroso, a luz é mais escassa, não tem como você plantar o ano todo, como acontece no Brasil. Então, no Brasil, a gente acaba não tendo tanto essa percepção como a gente tem nos extremos, né? Norte, tanto norte quanto sul, dessa oscilação da luz do dia, né? Do sol, do frio, do calor, da primavera, porque o Brasil a gente está mais no centro do planeta, né? Então isso é mais equilibrado. Mas é possível perceber essas diferenças. Então, todo o movimento da roda do ano, que é cíclica, né? Dividida ali nos equinócios, nos solstícios e nos intermediários, que formam 8, né, 8 festivais, estão pautados na movimentação e num cronograma, né, que era também contado a partir das fases da Lua. Então, o ciclo era solar e lunar simultaneamente. Então, a cada lunação, né, então eles contavam por luas cheias ou por luas novas, enfim, eles faziam contagens lunares, se guiavam pelas contagens lunares e também se guiavam por esse movimento. Então, de tantas em tantas luas, eles percebiam uma alteração ali no processo da natureza e como o plantio e a vida cotidiana se transformava ao longo, né, da vida deles, para que eles conseguissem otimizar esse, essa atividade para o seu próprio sustento. Então, se a gente olhar, basicamente é isso. Mas como a gente está falando de povos que tinham fé, que tinham religiões, né, que tinham crenças, esse movimento se tornou festividades que hoje também são usadas dentro da própria cultura cristã, né? Se a gente pega ali a Páscoa é equivalente ao Ostara, a questão dos ovos, do semear, né, da Deixa promessa só do eu, sol. só uma vírgula, só porque o Oliver dos Santos comentou aqui que o Sammy e o Beltrame não estão ligados aos nórdicos. É, eu só. Pois é, eu só. Eu vi como você falou de Ostara agora, aí eu resolvi fazer essa vírgula, Exato. porque a, a parada é que justamente a gente. Essa vírgula eu ia fazer mais para frente, mas agora você comentou do Ostara, achei mais pertinente. Tipo, tudo isso não é exatamente baseado em certezas, né? A gente tem épocas, a Exato. gente tem coisas que vão sendo levadas e são culturas muito próximas, que cada uma delas tem pequenas variações, e aí o nome vai Uhum. mudar para lá ou para cá, mas o objetivo Esse é o da ponto. festividade acaba sendo mais ou menos o mesmo. E a gente vai ter diversas nomenclaturas, às vezes de Sim, 10 quilômetros de distância já vai ter uma outra nomenclatura. sim. E sim, o que o Oliver falou está exato, está corretíssimo. Eu só Não estou usa Beltane. fazendo, é, eu só estou fazendo essa vírgula porque são os nomes mais comuns da gente ter nessa ligação dessas festividades pagãs em relação à roda do ano. Igual se for falar em diversas linhagens de bruxaria, Wicca. Pronto. Às vezes é mais fácil você, claro, nos está falando de uma parada mais Exato, pagã e tal. Igual dentro, se falar exato. dentro do espiritismo e tal, vai falar de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e tal, blá, a Sim, gente acaba dando. Então, o que o Oliver falou é exatamente isso. Depois a Carol pode estar dar tá certo, uma Oliver. pincelada maior. Mas o ponto que eu queria colocar é isso. Talvez alguns termos vão ficar meio misturados. E é até legal levantar isso, porque mais tarde agora vai ter um assunto com o Paulo também, que é um assunto sobre runas e xamanismo, que vai mais ou menos pela mesma questão de interpretações e não sei o que e tal. Uma coisa O Paulo é meu mestre, né? aí. E aí um outro ponto que agora que eu já te interrompi, essa questão que você comentou dos trópicos e essa relação com os festivais, ela se dá justamente para essa questão da inclinação da Terra em relação ao Sol e à Lua. Então, a diferença absurda que a gente tem daqui para lá no norte, você tem, às vezes, você fica 40 dias de noite seguidos, ou então, e isso acaba gerando Hum, esses conflitos desses festivais, sim, e tal, e tudo isso por uma questão geográfica, né? Inclinação de sim. terra, posição de sol, rotação, translação, aquela coisa toda, que é muito mais técnico, não vou entrar nisso, mas é só porque você fez esse comentário.
da diferença do Brasil lá para o norte, e eu achei legal pontuar que tem a ver com essa questão do posicionamento da Terra em relação ao Sol e à Lua, e o quanto que lá faz muito mais frio e tem muito mais dias de Sim. escuridão, né? E que aqui a gente nunca vê isso. Lá as estações são muito mais extremas, aqui é tudo muito ameno, a gente nunca vê muita diferença entre as estações, e tem Uhum. basicamente a ver com enfim, esse posicionamento, não necessariamente de hemisfério, né, mas em relação a sul, a Sol e o Lua. Enfim, É, exatamente. E assim, eu acho que eu vou usar a nomenclatura que a maior parte das pessoas conhece, dentro da linguagem da roda do ano, até porque a gente não quer limitar só ao pensamento nórdico, né? E até porque isso depois o Paulo pode até explicar para vocês, mas isso eu aprendi com o Paulo, a forma, quando você trabalha dentro da magia nórdica, dentro do universo nórdico, tem uma questão de você respeitar o hemisfério da egrégora da qual você faz parte e estuda. Então, eu vou usar a nomenclatura dentro da bruxaria, tá? Dentro da perspectiva da bruxaria, que é uma área que eu tenho um caminho mais longo, tenho 20 anos aí de caminhada, e que faz parte de, como a bruxaria acabou se misturando, essa nomenclatura acabou ficando mais comum. Então, é mais fácil para a gente identificar. Mas, basicamente, são as festividades, né? Por exemplo, a gente chama de sabá, né? A gente chama de sabá. Mas, por exemplo, na Itália, no norte da Itália, as estregas chamam de treguenta, né? Então, são muitas nomenclaturas, mas eu vou me limitar ao sabá, né? Que até é um nome que vem mais pela Idade Média, e aí começa a entrar uma bagunça de coisa que eu acho que aliás, não. aproveita e o sabá não é simplesmente é uma festividade, enfim, dá uma pincelada no que seria um sabá. É complexo isso, porque É, pois é. pelo que eu tenho estudado, existe essa questão da festividade pontuando em cima dessa movimentação do Sol, né? Então, como eles precisavam muito, né? Isso era uma questão de sobrevivência, e como eles eram povos que tinham as suas crenças, eles acreditavam que isso estava também envolvido com seus deuses, independente de qual vertente eles estavam. O fenômeno da roda do ano dividida em duas, né? O fenômeno da sombra e da luz, ele é muito pertinente para esses povos, porque a escuridão leva à escassez, à falta de alimento, à morte, ao frio, né? Enfim, N questões que para eles eram muito pertinentes. Então, celebrar isso era importante porque era um processo ritualístico. Mas existem alguns outros estudos que já vêm mais pautado com o pensamento ali da Idade Média, sobre o sabá da bruxa, porque sabá, na verdade, tem a ver com uma questão ali da Cabalá, da religião judaica, né? Sabá é o sábado deles, eu não sou aprofundada nessa área, mas essa palavra se origina daí. Então tem uma mistura. Mas o sabá recebeu esse nome, assim como as bruxas receberam esse nome, muito ali no período também da Idade Média, né? Que era o encontro com o diabo, enfim, aí a gente começa a entrar num outro ponto, mas ele, em alguns estudos que eu andei fazendo, também significava a reunião dos clãs. Então, eram momentos muito importantes que os clãs se reuniam para discutir questões políticas de suas próprias tribos, para tomar decisões, para ver como é que eles iam fazer. Então, chegou a data ali, vamos colocar agora, gente, 1º de maio a gente tem essas duas portas, vou chamar de Samhain e Beltane, né? Que é a festa dos mortos e a festa da fertilidade no hemisfério norte e festa dos mortos se a gente for seguir a estação no hemisfério sul. Então, a gente são os pontos cruciais. Essas duas festividades são as mais importantes, porque elas delimitam quando vai começar a ficar mais frio e quando de fato você está se preparando para uma colheita, né? Quando o sol está vindo e quando a noite está vindo. Então a gente divide a roda do ano ali em luz e sombra, que é o grande jogo que vem com essa energia da dualidade.
E o Sabá também tinha essa questão interessante que eu não sabia, que eu fui descobrindo lendo vários livros. Um dos livros que pontuou isso foi o Bruxaria Apocalíptica do Peter Gray, que o Sabá também era um momento de reunião. Era um momento não só de eh, festa, de celebração, de crença, de ritualística, mas também um momento de reunião para se tomar decisões em cada clã, né? Obviamente, a gente não tem detalhado isso historicamente, como era cada sabá, como era cada festividade, mas basicamente é isso. Resumindo, assim, bem. É sempre bom comentar essa questão da onde se pauta isso, para o pessoal entender que, tipo, não existe uma doutrina instalada e tal, é uma questão de trabalho mesmo, é uma questão de como cada pessoa, cada lugar trabalha e tem muito a ver com a regionalidade. E aí você Sim, comentou uma questão da egrégora, né, que seria sim. basicamente aonde você quer, dentro da magia, focar a sua energia com outras pessoas, né? Então, Uhum, e aí é onde eu acho que entra o maior debate em relação à roda do ano, sim, porque agora no 1º de maio, aqui no Brasil, a gente está entrando no inverno, né? isso. E lá na Europa, eles estão entrando numa época de fertilidade, Sim, basicamente, não é isso? isso. Então, se você aqui no Brasil você está fazendo uma celebração que é para uma coisa de fertilidade, você aqui isso é meio conflitante. Mas não quando você entra nessa questão da egrégora, se você tem magia e todos confluindo uma energia para um lugar e tal, aquela coisa toda. Como é que funciona isso? Então, eu pensei muito sobre essa questão até quando eu comecei a estudar com o Paulo e eu tive essa dúvida, né? Porque antes, quando eu só trabalhava com a parte da bruxaria e não estava tão aprofundada ainda na mitologia, na história nórdica, eu sempre segui o ciclo da estação que eu estou vivendo. Até porque eu gosto de plantar, até porque eu gosto de mexer com plantas, e faz muito sentido respeitar esse ciclo. Se está frio aqui, a gente naturalmente, como um ser orgânico, se fica mais recluso, quer dormir, quer ficar mais quietinho, né? E no verão a gente tem vontade de viajar, ir para a praia, né? A gente tem esse movimento natural até no Brasil. E eu sempre respeitei a Roda Sul. E aí, mas eu sempre tive muitas amigas que mexeram com a Roda Norte, mesmo, por exemplo, hoje estarem celebrando um Beltane, uma festa de fertilidade, ao invés de celebrar o Samhain, né? Que dentro da bruxaria depois virou Halloween, aquela história. E o que, que é certo, o que, que é errado? Para começar, eu acho que quando a gente trabalha dentro do meio da magia, é, eu acho que a gente não pode impor assim o que é certo, o que é errado, porque é muito individual para cada um. Mas eu entendo a questão da egrégora que foi pontuada pelo Paulo quando a gente teve esse debate, por conta das deidades. Então, de onde vem a deidade? Você vai trabalhar com deidade? Você vai trabalhar com as deidades nórdicas? O que que eles estão vivendo lá, né? O que que aquele povo está vivendo lá? E aí você se direciona para um processo, vamos colocar nessa palavra, mais místico, religioso. Mas você também pode se pautar no processo da natureza. E nenhum deles você está fazendo nada de errado. Eu acho que é uma questão muito pessoal, sabe? Essa escolha, o certo e o errado. Eu gosto de pensar assim: vou trabalhar com as deidades nórdicas, é isso? Então eu vou me pautar na egrégora do norte, porque é de lá que vem essa força. Agora, eu quero trabalhar com a natureza que eu tenho aqui, com a terra, com o chão que eu tenho, dentro, vamos pensar ali na magia natural, uma magia mais pautada no cotidiano, né, nas suas atividades como um modo de viver, eu vou pensar, cara, tá ficando frio, então eu vou trabalhar a energia do frio, né, essa energia da reclusão. Eu acho que eu divido bem dessa forma. E não acredito assim que, ai,
obrigatoriamente se você fizer isso, porque a doutrinação me joga num lugar muito cristão da coisa, sabe? Uhum. Quando você entra numa obrigação de doutrinação e imposição do que é certo e do que é errado, sendo que a gente nem tem documentação suficiente para poder afirmar com certeza absoluta o que está certo ou o que está errado. O paganismo, no final das contas, acaba sendo uma liberdade de você acreditar no que você quiser, né, de certa forma. Não Exato, do que você você vai quiser, mas respeitar essas duas, você entende que existem esses dois momentos e você tem a liberdade para trabalhar o momento que te toca ali, né? uhum, Mas eu gosto de pensar muito nesse posicionamento. Com quais deidades eu estou trabalhando, né? uhum. Com qual Agora, nicho? você fez um comentário que eu nem achei que fosse entrar nesse assunto aqui, mas você fez esse comentário de trabalhar com a deidade e você trabalhar com a energia do frio, né? Aham, Só que você fez isso numa separação. E aí eu vou usar o termo que eu acabei de falar, que não daria para, que não é exatamente usado na cultura nórdica, nada disso, que é o xamanismo, né? Quando você aham, tem, estava conversando isso ontem, aliás, com o Gabs. Ele estava conversando comigo, na verdade. No xamanismo, você tem mais essa pegada de você trabalhar com espíritos, né? Com sim, força da natureza, força dos animais, não sei o quê, aquela coisa toda. E quando você já vai para uma religião mais politeísta, você já passa a trabalhar mais com deidade. Então, já seria diferente do isso, xamanismo. Agora, quando você comentou daqui, você trabalhar com a força do frio, correlacionando com a deidade lá, na verdade, fez uma mistura das duas coisas, né? Porque você trabalha aqui com a força do frio, mas na verdade lá no norte estaria trabalhando com a deidade em si, ou falando eu, não. Carol, aqui, Sim, sim, por exemplo, eu, Carol, foi isso aqui. que eu Então, quis, foi assim, isso que eu quis dizer. vamos supor, então vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor, hoje, dia 1º de maio, eu quero trabalhar com a parte da magia nórdica, né? Então, eu vou respeitar a egrégora norte, né? Então, eu vou respeitar o festival. Como que é o nome mesmo do festival? Que seria Beltane na... Não é o Midsommar é o pico do inverno. Aí você vai me quebrar. Eu Aí acho que você é o troca comigo. Valpusnag. Ai, é que eu não consigo decorar esses nomes. Não E é eu da minha alçada. sou bem bebê, bebê do xamanismo nórdico, eu tô aprendendo, então não me julguem, tá? Tô estudando aí. Eu sou macaca véia da bruxaria, mas a magia nórdica, assim, eu sou mais bebezona. Mas eu trabalharia com a festa da fertilidade. Se eu fosse trabalhar dentro da magia nórdica, eu trabalharia com runas, com bercano, com Sowilo, com Augir, né? Com as runas, com Galdri, com Saidri, com invocação de espíritos para fertilização, com Freya, com Frigg, né? Eu ia trabalhar dentro de respeitando como essa crença acontece. Agora, se eu decidir, eu, Carol, eu, indivíduo, trabalhar com a força da natureza, vou trabalhar com a bruxaria natural, vou trabalhar com a Wicca, e, e eu quero respeitar o que eu estou vivendo no meu presente, aí eu vou trabalhar com as forças de sombra no 1º de maio, que seriam Soem, porque a gente está no meio do outono se direcionando para o inverno. Então, eu vou trabalhar com a introspecção, eu vou trabalhar com as limpezas, com as sombras, né? Então, eu vou para esse lugar, para o lugar que me leva mais a fundo, com a energia da morte para o renascimento. Então, a gente vai para o outro extremo, são dois extremos, né? Mas como eu não estou trabalhando eu falo com os deuses, com as invocações, com os espíritos, e sim com as forças da natureza, eu gosto de respeitar as forças da natureza do local que eu tô. Conseguiu entender? Uhum. Ficou claro isso?
Tem aquele conceito de Landvaiti, como é que se fala? Landvaiti, não, que são os espíritos da terra, né? Você pede Landweiter. licença, que você usa, você pede licença para você poder utilizar o espaço e tal, Você essa tem que questão toda. fazer, você faz uma abertura ritualística, na verdade, né? Quando você vai trabalhar ali dentro do xamanismo nórdico, mesmo se você for abrir runas, depois você sempre começa, você tem que ter um altar para as suas runas precisam ter sido consagradas, e isso o Paulo vai contar para vocês quando Uhum, vocês forem falar sobre esse assunto, né? Mas tem todo um processo ritualístico pautado nas crenças nórdicas. uhum, Então, eu vou fazer a oração de Odin, eu vou ter as 3, 6 ou 9 velas, né? Eu vou ter os elementos que representam isso, as runas que já foram cantadas no Galdr, você pede permissão para as Nornes, para poder abrir esse trabalho, que é um trabalho xamânico espiritual, onde você pede a ajuda das deidades, faz oferendas e trocas, né? Que é uma forma diferente de trabalhar do que na bruxaria. uhum. Né? Então, a magia nórdica ela é pautada na troca, é de igual para igual. Que os deuses não são tipo Deus cristão que está acima, eles têm características mais humanas, né? Então eles vivem as experiências que os humanos vivem. Então, quando você vai trabalhar dentro do xamanismo nórdico ali, mesmo que seja um ritual de fertilidade, qual é o sacrifício que você vai dar em troca, né? Agora, se você vai para a vertente da bruxaria, mesmo que você queira fazer uma festividade de Beltane, você não necessariamente precisa fazer um sacrifício, pautar na troca desse jeito, ou abrir um ritual e trabalhar com uma coisa mais profunda espiritualmente, com crenças, porque a bruxaria ela é mais maleável na sua Uhum, composição. entendi. Então, eu posso, com a bruxaria, celebrar um Beltane apenas montando um altar e fazendo um prato de comida e colocando as minhas intenções de prosperidade, e isso simplifica o processo porque eu estou lidando com uma outra forma de crer. E não E não, necessariamente você está pedindo alguma coisa para alguém, para receber não, alguma coisa não desse alguém. Você está necessariamente. emanando coisas, tipo isso. Exato. A bruxa, ela trabalha muito com a energia dela, com o lugar que ela vive. Então, dentro da bruxaria, quando você vai trabalhar ali, vamos supor, eu quero fazer um ritual de Samhain, né? Que para mim na bruxaria faria sentido hoje fazer um ritual de Samhain, a festa dos mortos. O que eu faria? O que são tradicionais, né? Existe um processo de acender velas, de silêncio na casa, porque eles acreditam que em Samhain, nesse momento em que a gente vai chegando mais perto do inverno, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se estreita. E nesse estreitamento, as almas que vão nascer e que vão fazer o desencarne, que vão encarnar, fazem o cruzamento. Nesse processo, você tem um processo muito interessante de você honrar os seus ancestrais, que a bruxaria tem uma coisa de ancestralidade, né? Das pessoas que foram do passado, do ensinamento de pai para filho, da receita que a mãe passou para filha, que passou para menina que virou neta, que virou bisneta, que virou tataraneta. E em atividades muito cotidianas, né? E pautadas na realidade que eles estão inseridos. Então, os encantamentos, eles são encantamentos que eu gosto de falar, são encantamentos do coração. Então, se fazem várias coisas para honrar os antepassados da família, incluindo, tem uma prática que é bem comum, que eles chamam de ceia muda, aonde a família se senta, faz um prato de comida para cada um, né? Faz uma ceia, só que vão ter pratos de comida para honrar os ancestrais, as pessoas que já morreram e estão ali, que podem estar ali, né, recebendo uma forma de oferenda. A gente entra um pouco na parte espiritual, mas não mais parte espiritual que é tipo pedir para Freia, pedir para Thor, pedir para Uvin, Uhum, né? uhum, É uma outra forma de trabalhar com a magia. E com as atividades, né? Aí tem a coisa da abóbora, que você vai esculpir e colocar na frente da sua casa. Por quê? Porque como o véu dos mundos está estreito,
você pode, por acaso, ser levada sem querer para o mundo dos espíritos. Você foi raptada, né. Então é um momento onde tem muita energia Arrebatamento. acontecendo. Exato, tem um arrebatamento, tem muita energia e se fazem muito trabalhos com oráculos. Então, dentro da bruxaria tem muito trabalho com oráculo, cozinha, né, alimentação, mexer na terra, oferenda para os seus antepassados, lembrar dessas pessoas que já partiram, agradecer, então coloca foto das pessoas que já se foram, é um processo de honra. E também tem o processo da natureza, né, de enterrar coisas, de limpar coisas que você quer deixar no seu passado, para que esse processo do véu possa fazer, quando ele se fechar, ele foi embora junto com as almas que também precisavam ir embora. Então a gente se pauta muito na temperatura, na natureza e naquilo que está na nossa realidade visível. É importante você falar isso da realidade, né. Você comentou várias vezes enquanto estava falando que tudo isso é baseado na realidade da pessoa que está fazendo aquilo dali. E isso Isso, há milhares de anos atrás, a pessoa não tinha noção da realidade além dela, e nem a realidade dela exato. ela tinha muita noção, porque ela criava um monte de coisas para a realidade dela, entre aspas, né. Sim, E é muito legal fazer, eu gosto muito de fazer umas comparações, assim, mas maior parte dessas religiões, né, bom, as mais antigas, elas são sempre baseadas nisso. Para o sim, norte, você tem mais essa questão de você trabalhar e tal, com talvez com a natureza. Claro que eu não conheço tudo, mas se for pegar as tradições africanas, que é o que a gente mais tem aqui no Brasil, assim, mais dessa parte de espírito e tal, você tem muito essa questão da troca, você tem a questão de você receber, você tem lá o cavalo que recebe as entidades, você tem essa questão também de rituais, onde não necessariamente você pede nada para alguém, mas você está celebrando alguém, principalmente em relação à criança. sim, Então, na própria África ali, norte da África e tal, você tem, oeste da África, você tem crenças e tal que você consegue correlacionar com isso. E se você for pegar também Mesoamérica e tal, e até agora como você comentou, você fazer oferendas para parentes mortos e tal, antepassados. Você tem na cultura mexicana, América tem Dia de los Central, que é Muertos, extremamente de los o Dia dos Muertos. Mortos é baseado basicamente nisso, né, então é praticamente um estado natural essa questão de devoção à natureza, aos mortos, ancestralidade e tal, e aí em cada lugar vai sendo adaptado e vai se transformando, e a gente tem o que a gente tem. E aí você comentou então que você aqui agora, você está seguindo o que na Roda Norte seria mais para o final do ano. Se eu fosse pensar na roda norte, o que eu faria uma celebração de fertilidade. Eu Sim, faria uma agora, né, é, mas você usa a Roda Sul, ou seja, dos eu trópicos para normalmente uso a baixo. roda sul, a não ser que eu esteja Aham. dentro, porque assim, tudo bem você, fazer parte de mais de um tipo de prática, isso não é um problema, né. A questão é quando você mistura as 2, né, que aí pode dar uma bagunçada na cabeça, enfim, e as pessoas que são mais tradicionais, dentro de algumas vertentes, não acham isso legal. Então, eu, por exemplo, o que eu faria hoje, na verdade, eu, Carol, hoje eu não trabalharia, hoje, agora, 2021, neste 1º de maio, eu trabalharia com a Roda Sul. E eu tenho alguns motivos por quê, né. Bom, primeiro que tá frio, né, vamos começar que já tá frio, eu já tô no clima ali do recolhimento. A gente está num movimento de recolhimento de sombras por conta desse movimento que a gente está passando, dessa reclusão da quarentena, e também por conta das passagens. Eu vi um post muito pertinente ontem que me tocou, de um menino, agora eu não vou lembrar, palavra bruxo, palavreado bruxo, não vou lembrar, mas eu coloquei no meu Instagram, eu compartilhei ele, a Hidromel Elga também compartilhou, aonde ele fala sobre o Soen. Aqui no Brasil, a gente olhar para as vidas que foram, né, nesse último 2021, foram muitas pessoas, e eu acho que a gente está vibrando muito nessa energia da morte,
não vibrando jovem místico, tá? A gente está vivendo isso. Então eu não consigo sentir fertilidade no meu cotidiano. Então eu vou praticar a Roda Sul hoje. Hoje meu festival é um festival de Soen. É um festival de honrar as pessoas que estão fazendo as suas passagens. Ah, eu perdi entes queridos recentemente também. Então, eu quero honrar essas pessoas. Então, por conta da minha realidade e do lugar onde eu estou vivendo aqui no Brasil, esse ano eu vou rodar Sul. Isso em relação à questão da egrégora, você estaria se juntando a pessoas que estariam também fazendo o mesmo tipo de celebração que você? Ou você está se juntando a todo mundo que estiver celebrando qualquer tipo de coisa agora no 1º de maio? Não, eu acho que todo mundo que está celebrando, está celebrando. Não importa, na verdade, né? Acho que isso não é muito uma coisa que me importa, assim. As pessoas Ah, estão entendi. celebrando. É, eu sempre estudei, sempre eu falo que eu sou a bruxa solitária, né? Quando me perguntam, você faz parte de um coven? Você nunca fiz, sempre fui meio solo, assim. Então, para mim, a parte da bruxaria, ela tem muito a ver com o meu modo de vida, isso no meu ponto de vista pessoal. Então, para mim, é muito daquilo que eu estou sentindo, que eu estou observando ao meu redor, né? Porque dentro da bruxaria a gente olha muito tudo que está ao nosso redor para poder se movimentar. A gente não simplesmente vai e age. Mas como eu estou falando de celebração, e a gente estava falando que na celebração, as bruxas, elas pautam muitas vezes na realidade delas, porque a magia é muito prática aqui na mão, é cortar uma erva, é fazer um bolo, é, costurar alguma coisa, é fazer um feitiço de nó, é um feitiço de vela, é um trabalho com cristal, enfim. Não necessariamente você tem uma deidade envolvida e uma obrigação de seguir alguma coisa. Você pode simplesmente seguir aquilo que te deixa confortável naquele momento. Porque eu vou fazer uma comparação aqui que talvez para os meninos não seja muito claro, mas para as mulheres vai ser. A gente tem muitos ciclos. A mulher é muito cíclica, né? A gente tem o ciclo lunar. Se a gente pega as 4 fases da Lua, a gente consegue também ali encaixar nas 4 estações, né? A Lua crescente e a Lua minguante. Então, é como se a gente tivesse uma Lua crescente e uma Lua minguante. Ainda não é a Lua nova, né? A Lua negra, que representaria o inverno, mas a gente está minguando. Então, as fases da Lua podem ser pensadas dessa forma. Então, como que está a energia ao seu redor, né? E não necessariamente uma mulher, ela cicla certinho com a Lua. Então, por exemplo, ela pode estar fértil numa Lua minguante. A Lua tem a energia de minguar, mas o corpo dela está fértil. O útero dela está fértil. Então, essas duas energias estão coexistindo no mesmo lugar. Como é que lida com isso? Entendeu? Então, são pensamentos que eu gosto de levar aí para uma filosofia mais maluca e sem ditar uma regra, porque é muito individual. E Uhum. magia tem emoção. Você precisa de emoção, de verdade dentro de você para que ela aconteça, né? Você tem que ter a canalização que a gente fala é esse direcionamento. Então, esse direcionamento ele precisa estar coerente com aquilo que você está sentindo no momento. Então, se você se sente num processo muito fértil e numa coisa muito primaveril, de crescimento, de desenvolvimento, você pode tranquilamente celebrar a roda norte, a roda da fertilidade, focada ali nas energias que seriam chamadas lá Beltane, entendeu? E tudo bem, porque dentro de você vibra assim, e você sente essa necessidade, por mais que esteja frio. Você não precisa, não existe uma obrigação. Para mim, eu acho que só tem uma questão de respeito quando você vai trabalhar dentro de uma egrégora, dentro de um tradicionalismo, né? Eu quero trabalhar com a tradição, essa palavra é importante, tradição nórdica, com os deuses, ou os deuses celtas. Quero trabalhar com os deuses celtas.
mesmo que seja, eles estão no norte, você vai entrar naquela força para chegar naquela egrégora, porque é eles que você está chamando. Agora, se você quer se pautar em você, na sua conexão com aquilo que você vive, você tem essa liberdade também. Tá. Entendi. Deu para pegar Polêmico. deu para pegar o raciocínio. Não, cara, como você disse, não tem por que ser polêmico dentro da magia, entre aspas. Agora, eu entendo que existam correntes, então se você vai trabalhar com uma corrente, vai trabalhar com aquela corrente, porque senão aí também Exato. assim, a magia não existia uma padronização. Hoje em dia existe essa questão de haver a Eu acho que tem uma padronizações, busca pela né? padronização, né? É, É uma e é cada busca. um disputando a sua como fazer história com aquilo dali, sabe. E aí tem gente que vai se aproveitar disso e vai tentar fazer uma vertente, mudar, e tem gente que vai conseguir seguir, vai conseguir viver em comunidade, e aí você vai ter que lidar com o ser humano, porque infelizmente você não tem um É, Deus vingativo que vai estacar um raio na cabeça se você estiver fazendo alguma coisa errada com o nome dele. Não assim, a vai gente precisa acontecer. entender que tem muitas vertentes, né? Eu tô aqui falando das Uhum. vertentes que fazem parte do meu cotidiano, Sim, mas assim, a claro. história da Wicca dentro, que não é mais, né? Eu estudei Wicca há muitos anos atrás, mas a história da Wicca, da roda do ano, é um relacionamento entre o deus Cernunnos e a deusa. E nesse momento de Beltane, né, o deus morreu e ela tá grávida de novo. É a morte e o renascimento. A deusa parindo assim, parindo o deus sol o tempo todo, tem toda uma história. E aí eles têm, porque a Wicca é uma religião, eles têm as formas de celebração deles, com as Uhum. crenças deles, e eles dão toda a liberdade para você fazer roda norte ou roda sul também. Não, eu nunca vi ninguém da Wicca falando obrigatoriamente você tem que fazer roda sul. Obrigatoriamente, se você está no sul, você tem que fazer roda sul, senão tá tudo errado. E, e isso, assim, quando a gente começa a colocar isso tá super errado, você não pode fazer isso, aí já me vem cristianismo na cabeça, entendeu? Uhum. Falo assim, tá usando a mesma forma, sendo que os povos eram tantos, eram tantas tribos que tinham tantas particularidades. Se a gente pegar os povos indígenas no Brasil, a forma como eles celebram cada um dos seus rituais, em cada uma de suas regiões, é diferente, não é igual, né? Então isso é um processo, antropológico, E aí pessoal. já estaria entrando na vertente histórica e tal, e aí a gente já teria Exato. muitas coisas para lidar com isso, não é o ponto da nossa conversa. O nosso E ponto não da é o conversa é ponto, o eu acho lado que mágico, né. Hã? exatamente. Tradição e tal, essa coisa toda, são crenças, é um outro lado, É um outro né, vai lugar. para o lado é um outro lugar, vai mais para o filosófico do que para o histórico, de certa forma, É, a gente tá entre aqui aspas. pirando cabeção. E assim, eu fico pensando, né? Ah, então tá. Então o que que eu vou fazer? Se eu quiser, vamos lá. Se eu quiser celebrar Soen, o que que eu posso fazer? Você pode vestir roupas escuras e acender uma vela para os seus antepassados. Você pode só acender uma vela por esse dia. Você pode fazer uma comida. Geralmente são comidas que tem muitos grãos, né? Porque é a última colheita, que é quando você começa a guardar comida para o inverno. É, tem vinho, você bebe vinho, você pode tirar oráculos, porque como o véu vai estar estreito, fica mais fácil você receber esses sopros do além. Você se veste de preto para se camuflar na noite, não ser levado sem querer, e sempre mantém um fogo aceso, né? O fogo que é para proteger dos espíritos. E aí tem aquela história da abóbora, que você esculpe a abóbora e põe uma lanterna e coloca na frente de casa, que seria o que eles usam no Halloween, né? O Halloween é uma releitura dessa festividade. Você pode fazer um jantar em silêncio e colocar um prato de comida para os seus antepassados, para as pessoas que já foram embora. Você pode escrever uma carta para essas pessoas e queimar. Você pode. Uma vez eu fiz uma maçã, porque a maçã dentro da bruxaria tem um simbolismo de vida, de eternidade, de vida eterna.
né, de sabedoria, e aí eu coloquei dentro da maçã os nomes de todas as pessoas que passaram pela minha vida e se foram, e enterrei no pé de uma árvore e acendi uma vela. Então, existem muitas formas de celebrar, né? Você pode fazer uma cidra, que aí você entra no processo de poções, colocar suas intenções. Você pode fazer banhos de limpeza, você pode fazer uma limpeza na sua casa, defumação, sabe? Trabalhar com a energia do banimento, do acolhimento e do relembrar, para se projetar para um mundo novo. Agora, se você quer celebrar a Roda Norte, né? Um Beltane, dentro da bruxaria, dessa forma mais livre, você vai trabalhar com muitas flores, você vai trabalhar com frutos, vinho sempre, vinho, chá, mas aí você começa com pães, né? Então começa pães, tem uma festividade que eles fazem muito, que é acender a fogueira, se o casal, como é a festa da fertilidade, sexo, sexo tá liberado, né? Então tem essa história que os casais, dentro de algumas vertentes, faziam sexo nas plantações para garantir a fertilidade daquele solo. Então, tem uma coisa com a sexualidade, tem os pedidos, tem a fogueira, sempre tem fogueira, gente. Tipo, sempre tem fogueira, você sempre está honrando o calor, o sol. E os casais que queriam engravidar saltavam a fogueira para garantir a fertilidade da mulher. Você pode fazer uma trança de fitas coloridas com pedidos, mesas com muitas flores, dança, aí você acaba usando roupas mais claras, mais alegres e por aí vai. Você está descrevendo festividade de reis aí? E festa junina? Porque não deixa de ser quase a mesma Não, coisa, mas só a que real é que. Não, mas a real, é claro que não vou entrar nesse papo agora, porque já está acabando o nosso tempo, mas sim, essas festividades, dias de reis, muitas coisas da festa junina, a a própria Páscoa, como Páscoa, você falou no início, Natal, são festividades que têm raízes pagãs sim, muito, muito, muito antigas. Quer dizer, muito antiga a gente não pode dizer, mas tem raízes tem raízes. é, europeias antigas e de outros países também. O Igual você Natal, comentou por agora de pular a exemplo. fogueira, o próprio Natal. Mas, enfim, Natal, Páscoa, finados. Finados Soem, pois é. A é a gente tem festa dos várias mortos. correlações. Até Sim, não só por conta de sincretismos e apropriações, mas também por conta de uma questão natural, que as coisas acontecem. É, A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, tá. então não sei se você quer fazer algum fechamento. Só para ler para você, não sei se está vendo aqui, o Hugo Panzini falou que gostou muito do papo que estava falando por aqui. A Beatriz Obrigada, Couto Hugo. falou que gostou muito da explicação de egrégora que você trouxe também. A Bianca Menezes, ela falou que gostou muito da visão. Essa semana eu também estava pensando na mesma coisa. Ela estava seguindo uma roda mista, mas quando ela parou para refletir, a Sul fez mais sentido para ela pelos motivos que você explicou. Uhum. Ah, e o Leonardo Reis falou que as tradições, que são tradições de onde ele veio, né? Pelo interior, as pessoas costumam conservar essas festividades antigas e tal. Ai, que Enfim, então o legal. pessoal está conseguindo fazer toda essa conexão com o papo aqui, trazendo Ah, essas que reflexões. bom. Que às vezes Então, fica fica à vontade confuso. para. Mas é um assunto extenso e confuso, ainda mais, como, por exemplo, eu não sou exatamente desse meio, eu entendo algumas coisas, já sempre estive dentro. Eu conheço muito mais de cultura africana, de candomblé, essas coisas todas, do que exatamente. Eu conheço mais a parte histórica, conheço algumas coisas de mitologia, mas da parte nórdica e tal, essa parte eu não sou. Eu não tenho esse conhecimento prático, não sei, eu conheço Cola no conceitos e tal. Paulo. Cola no Olha só, Paulo. daqui a pouco ele vai estar aqui falando sobre mais um pouco sobre É que isso, né? ele, se olha, Paulo maravilhoso, assim. Vocês assistam, por favor, tudo que o Paulo tem para falar, porque eu tô muito apaixonada com o que eu tô aprendendo com ele, dentro da parte de magia nórdica, e tá sendo um caminho muito novo. Eu descobri muita coisa que eu não sabia, que eu sabia muito por cima, assim, né? E, enfim. Mas é basicamente isso, né? Eu acho que dentro da magia a gente. Eu não gosto
muito de impor o que é certo e o que é errado, porque a vida de cada um é muito individual. E a forma como a gente crê, como a gente experiencia esse universo místico e misterioso, ela também é individual. Então não tem como a gente falar o que é certo e o que é errado, porque daí a gente vai estar entrando numa doutrinação que eu acho que nenhum pagão quer, né? Ninguém quer ter rédeas colocadas nas suas costas. Pelo menos eu não quero. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma ótima passagem, seja ela dentro do nicho da fertilidade ou do nicho da festividade dos mortos. São pontos muito importantes da roda do ano, eu acho que são os pontos chaves da roda do ano, que separam a luz e a sombra e trazem pensamentos sobre nós e questionamentos para a gente se olhar, tanto para os nossos lados, né, positivos de ação, quanto para os nossos lados introspectivos e pessoais de transformação, as nossas sombras. E é isso, eu queria só agradecer aí o papo, gosto muito da parte de festividade, gostei, inaugurei meu cenário nórdico novo aqui, e quem quiser me seguir ou conhecer um pouco do meu trabalho, me acha lá no Instagram, @carolencanto, e lá mesmo você encontra um link onde você pode me achar em outras mídias, como no YouTube e tudo mais, que eu vou retornar logo mais para falar de bruxaria. E é isso. Aliás, seguindo lá o Instagram da Carol, não só a parte de magia, né? Porque tá sempre trabalhando com marcenaria também, tá cortando um monte de coisa, Ai, tá gente, fazendo uns hoje eu artesanato martelei meu doido. dedo. É, tem cara de bruxa Nossa! só, mas na verdade é marceneira, encanadora, faz os negócios tudo. E tu canta também, né? Canto. Olha só, tem 2 minutos aí ainda. Ai, tô doida, não. Vocês querem Tô que eu brincando. cante? Tô brincando. Olha isso, pede pra até levantar o braço, quem quer. Mas assim, só joguei, vai Não, que. não, não. Não, a gente tem Vamos que deixar o canto marcar. para um próximo, que aí eu me Isso que eu ia falar. preparo, Marca, faz né? um videozinho, manda pra cá que na próxima a gente A coloca. gente programa uma coisa com música, assim. Eu tô um tempo afastada dos cantos. Mas, É só gente, pra é dar um susto isso. mesmo, relaxa. Ah, Tá de boa. mas é isso, assim. Eu faço várias coisas, assim. Eu gosto de fazer várias coisas e falo, vamos aprender, gente. Vamos que vamos. Maravilha. Carol, brigadão, Obrigada, viu, pelo seu tempo. obrigada. Espero que tenha sido Imagina, foi válido muito para legal. vocês, para você e para a galera aqui, pelo visto, foi extremamente válido. Então, Ai, que bom, gente. tranquilo. Qualquer dúvida é só me chamar no direct, tá? Eu respondo, a gente É bate isso. papo, eu sou super aberta. Maravilha. Beijo, Fê, Obrigadão, boa Carol. feira aí. Vou acompanhar vocês e a gente vai se falando, Maravilha. Até tá mais. bom? Um beijo.